O Rio de Janeiro é a capital do Brasil com a maior taxa de mortes por Covid-19. Segundo a Fiocruz, a cada 13 pessoas infectadas, uma morre. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Margarete Dalcomo, que é pneumologista da Fiocruz. Doutora, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. O índice de letalidade no Rio de Janeiro, como nós dissemos, é alto, 7,5%, muito maior do que a média brasileira, que é de 2%. Qual é a especificidade do Rio de Janeiro que leva a esse índice tão alto de mortalidade? Bom dia aos ouvintes. Na verdade, o Rio de Janeiro teve esse comportamento desde o início, desde as primeiras ocupações dos hospitais de campanha que foram criados de maneira, como todos nós sabemos, de maneira inadequada, no sentido, sobretudo, da alocação de pessoas que pudessem ter sido, digamos, qualificadas da maneira adequada para cuidar de pacientes graves. Isso não ocorreu. Na verdade, pessoas com toda a boa vontade foram alocadas, mas sem o devido preparo. Nós dissemos muitas vezes que o que salva vidas não é colocar respiradores disponíveis, o que salva vidas são pessoas qualificadas e que saibam utilizar as melhores práticas de terapia intensiva. Então, de modo que isso aconteceu no Rio de Janeiro, em vários hospitais de campanha, no momento inicial da epidemia, e seguramente essa tendência de taxas tão altas se manteve. Então, há diferenças grandes entre um hospital e outro, entre a rede suplementar privada e a rede pública, de modo que, com o número de doentes e a taxa de transmissão no Rio de Janeiro voltou a ficar mais alta, acima de 1, nós tememos que possa acontecer um fenômeno de natureza semelhante. Então, não há dúvida, nós sabemos que a taxa de letalidade no Rio de Janeiro foi mais alta, sim, do que no resto do país. Agora, doutor, os especialistas também têm alertado sobre muitas mortes que estariam acontecendo dentro de casa no Rio. Só nas últimas 2 semanas, para a gente ter uma ideia, 500 mortes foram registradas nessa situação. O que é que explica isso? Bom, o que explica é que, muito provavelmente, essas pessoas não estão sendo assistidas precocemente como devem ser. Ou seja, o conceito inicial que foi usado na epidemia da Covid-19, no início, quando nós ainda tínhamos apenas como, digamos assim, referência a experiência chinesa ou dos países que nos antecederam e da própria OMS, no início isso foi rapidamente revisto, é que as pessoas só procurassem assistência médica quando tivessem muito mal, digamos assim. Isso está errado. Na verdade, qualquer pessoa que tenha qualquer desconforto, seja ele respiratório, seja ele clínico, deve ser assistido. Para isso existe toda a rede básica de saúde, todos os serviços da rede do SUS, que devem estar qualificados e capacitados para receber qualquer pessoa que sinta qualquer tipo de desconforto. Não é certo que pessoas piorem em casa e venham, inclusive, a falecer em casa. Isso é inadmissível. Então, é inadmissível que isso continue acontecendo, sem dúvida nenhuma. Está errado. O que nós fazemos alerta é que qualquer pessoa que sinta qualquer desconforto. Nós, inclusive, muitas vezes recomendamos que fossem utilizados mecanismos que a tecnologia hoje favorece, de telemedicina, de utilização de videochamadas na própria rede básica do SUS. Isso pode ser feito, isso foi feito em algumas experiências, para que a pessoa possa se comunicar e possa ser assistida precocemente antes de piorar. Doutora Margarete Dalcomo, Luciana falando aqui do Rio de Janeiro, nós aqui no Rio de Janeiro fizemos também, proporcionamos ao Brasil imagens de aglomeração bastante frequentes, inclusive, nos últimos tempos. Ao contrário disso, na contramão, as autoridades brasileiras, elas não vêm fazendo as autoridades cariocas, digamos assim, ou fluminense, elas não vêm fazendo esse alerta, pelo contrário, elas vêm fazendo uma abertura de comércio, roda de samba, permitindo isso. Seria o caso agora de uma conjunção com especialistas para que houvesse uma notificação da população, para que a população não voltasse às ruas, não proporcionasse essas aglomerações? Eu não tenho dúvida de que há uma negligência no comportamento das autoridades em relação à situação do Rio de Janeiro, que nós sabemos que já passou daquele índice que vocês conhecem, que é aquela taxa de 1,
de transmissibilidade, né? Então, quando o R de T, que é a taxa de transmissão, passa de 1, é porque a situação piorou. E no Rio de Janeiro, ela está dias acima de 1. Então, não há dúvida, as autoridades deveriam ter feito fiscalização e proibição sumária de qualquer aglomeração de pessoas, como nós temos, muitos de nós temos vindo a público conclamar a opinião pública e a sociedade que não façam festas, né? Eu, inclusive, já por várias vezes disse, o nosso Natal será diferente, né? Apenas pequenos núcleos familiares, sem festas, sem Réveillon, não tem jeito. Nós estamos num momento epidêmico e é preciso que as autoridades venham a público para conclamar, não só tomar medidas de fiscalização e de proibição dessas aglomerações, como vir a público pedir que isso seja feito. Porque não é esse discurso, digamos assim, é diferente e paradoxal entre o que eu estou aqui dizendo e o que eventualmente uma autoridade deixa de dizer, deixa a opinião pública confusa. Quem ela deve ouvir? Se nós estivermos dizendo todos o mesmo discurso, com o mesmo fundamento, no sentido de salvar vidas, impedir que... Vocês viram que hoje a imprensa divulgou que já tem fila para internar em hospitais, os leitos de CTI estão todos ocupados, tanto na rede pública quanto na rede privada. Nós precisamos otimizar leitos que são existentes na rede pública, na rede oficial, nos hospitais. Precisamos operar esses leitos, colocar recursos humanos que possam atender e assistir de maneira adequada esses pacientes. Doutora Margarete Dal Como, pneumologista da Fiocruz, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Bom dia e bom trabalho. Muito obrigado.